seguindo aqui, então, os artigos são outra maneira de você fazer uma coesão referencial, utilizando os artigos. Vamos aqui nesse exemplo. Comprei um livro na feira literária em Poços de Caldas. O livro era de Chico Buarque de Holanda, ganhador do prêmio Camões. Aí o que está acontecendo aqui, gente? Ó, comprei um livro. Esse meu artigo indefinido aqui foi substituído aqui, ou esse artigo definido aqui faz referência ao livro que eu comprei, tá bom? O artigo O, antes do substantivo livro, define esse nome no texto, especifica que se refere ao livro citado na frase anterior, por isso também serve para estabelecer a relação coesiva. Então, quando eu digo assim, comprei um livro, eu não identifiquei de quem é esse livro. O livro que comprei era de Chico Buarque de Holanda. Então, o artigo definido já me diz, já me deixa claro quem é, né? Quem é esse livro. É uma das formas também de você fazer referenciação, tá vendo? Não existe só uma maneira. E você vai escolhendo diante do seu texto quais são aquelas que ficam melhor, que cabem melhor para o seu texto, ok? Sinônimos e hiperônimos ou hipônimos também são outra forma de você criar referenciação, a coesão referencial, tá bom? Com sinônimos são ótimos, são maravilhosos, acho que é a forma mais utilizada dentro do texto para se criar conexão, para se criar a coesão referencial, são os sinônimos. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa. Aí a gente tem aqui a substituição de palavras sinônimas, de palavras que têm o mesmo sentido, não é isso? Aqui da aluna e da palavrinha estudante, tá vendo? Fica coeso, fica bonito, fica um texto limpo, não repetitivo, com uma simples palavra que você muda, ok? E que tem ali, logicamente, o mesmo sentido que você está querendo. Os hiperônimos ou hipônimos, aquela jovem sabe falar várias línguas, o Guarani é a sua favorita. A expressão Guarani é hipônima da expressão línguas. O uso adequado desse recurso faz uma referenciação com efeito de especificação ou abrangência. Então, estava falando aqui, ó, aquela jovem sabe falar várias línguas. E aí, o que eu fiz? Eu usei apenas de uma para fazer referenciação, tá bom? O Guarani é a sua favorita. O Guarani e outras são suas favoritas. Então, isso é possível para que você faça de maneira a restringir ou ampliar, tá bem? Para dar andamento no seu texto, sem problema algum. Nós temos outras formas também, que é a nominalização. A nominalização é o recurso de retomar a ideia anterior, conceituando-a com algum nome. No exemplo, a expressão manifestação, nós vamos ver aqui no nosso exemplo, retoma a ideia do período anterior. Então, vamos lá. Os alunos se manifestaram protestando contra o escândalo de corrupção que envolvia o desvio de verba na merenda escolar. A manifestação chamou a atenção da mídia e das autoridades, instaurou-se uma investigação. Então, o que aconteceu aqui? Os alunos manifestaram. E a nominalização, né, isso aqui, criou desse verbo um nome. A manifestação chamou a atenção, ok? Compreenderam? Eu tinha aqui um verbo e eu acabei criando um nome, né? Fiz dele um substantivo aqui para dar andamento no meu texto, fazendo a mesma referência ao que tinha acontecido, tá bom? É uma das formas também de você dar andamento no seu texto. Gente, são coisas simples, mas que se não prestar atenção, acaba deixando o seu texto muito, digamos, circular, como nós chamamos, né? Começa a fazer a mesma ideia, a falar das mesmas coisas, a usar as mesmas palavras, e aí o teu texto, o examinador vai ver que você não tem ali tanta prática de escrita, nem de leitura, tá bom? Então vamos lá, continuando. A gente também tem a coesão sequencial, além da referencial, temos a sequencial. Por outro lado, a coesão sequencial se concentra no encadeamento das frases do texto. Como a redação do Enem é do tipo dissertativa argumentativa, as estratégias de encadeamento priorizadas são aquelas que utilizam os operadores argumentativos, tanto para indicar uma conexão, como para explicar a natureza dessa relação.
se é entre ali as conexões, né? Entre as frases do texto. Se você está querendo dar uma ideia adversativa, de modo, de causa. Então, a coesão sequencial, ela funciona muito mais dentro dos próprios períodos do que entre os parágrafos. A competência 4 se concentra principalmente nesses operadores. Se forem utilizados, se possuem diversidade no uso, e se estão adequadamente posicionados, estabelecendo a relação correta entre as ideias, informações e argumentos. As ferramentas disponíveis devem ser utilizadas para apresentar e defender o ponto de vista sobre o tema, pois, logicamente, é o que exige ali o texto dissertativo argumentativo. O que está querendo se dizer aqui é que a competência 4 vai avaliar se você sabe utilizar bem esses conectivos, como eu disse bem no início. Não adianta nada você conhecer os conectivos, mas não saber utilizá-lo. Isso a gente chama de saber utilizar as ferramentas corretas para dentro do seu texto, ok? Ah, professora, eu conheço todos os conectivos, mas se você sabe usar? Se você não sabe usar, isso não adianta muita coisa para o examinador, ok? Ou se você não usa nenhum, ou se você coloca ele dentro do seu texto de maneira incorreta, isso também não tem nenhuma validade para o examinador. Dicas para tirar a nota máxima da competência 4 da redação Enem. É isso que você quer, a gente sabe que é isso que você está querendo. Gente, se você der total atenção ao exame das competências, não é difícil você tirar uma nota que todo mundo sonha, que é a nota 1000. Isso não é complicado. Tá bem? Agora, isso logicamente vai exigir de você aí uma prática de texto. Se você vai deixar para escrever um dia antes do Enem, que você praticar as suas redações um dia antes do Enem, isso vai deixar um pouco mais de dificuldade para que você construa bem o seu texto, tá bom? Leia os textos argumentativos. Antes de praticar, é preciso estudar. Leia muitos textos argumentativos para se apropriar dos usos, sentidos e variedades operadores, pois isso vai amadurecer seu uso posterior. Releia seu texto. Na hora da prova, após a primeira versão, releia o texto para verificar se houve repetição demasiada ou uso inadequado dos operadores. Gente, com relação ao primeiro ponto aqui, é na leitura de muitos textos dissertativos argumentativos que você vai reconhecer quais são os conectivos utilizados para quais ideias e de que maneira foi utilizado, tá bom? Eu tenho conectivos que vão servir para substituir termos, para fazer referência, para nominalizar. E eu também tenho aqueles que vão fazer a ligação entre os parágrafos do texto. Então, eu preciso entender, com a leitura dos meus muitos textos dissertativos argumentativos, como é que aquele escritor, aquela pessoa que escreve, usa esses conectivos. Quais ela utiliza para quais ideias. Tá bem? É assim que funciona. A gente tem que aprender com aqueles que praticam, aqueles que sabem muito, né? E depois, o outro ponto, pede para que você, eu estou pedindo aqui para que você analise seu texto antes de passar ele para a folha definitiva. Porque, gente, se tem uma coisa que acontece muito, é a gente olhar o texto depois e dizer, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, né? Aí não tem mais jeito, aí já é a folha definitiva da redação, aí não tem mais como. Então, dá uma olhada no teu rascunho, na tua organização de texto, lê mais uma vez antes de passar limpo, tenta não fugir da ideia do rascunho. O que acontece? Não sei com você, mas comigo acontece muito. Eu faço lá o rascunho, vou passar o texto a limpo, aí ele fica totalmente distorcido daquilo que eu escrevi. O rascunho virou um texto e meu texto definitivo virou outro. Por quê? Porque no momento da escrita a gente vai tendo outras ideias e vai substituindo aquilo que a gente escreveu no rascunho. Então, toma muito cuidado, tá? Tenta ser fiel ao teu rascunho, tenta colocar as mesmas ideias para lá, dá uma lida no rascunho, verifica se você não se repetiu muito com os conectivos ou com as palavras, verifica se você usou os conectivos corretos, se as suas ideias estão coerentes, e aí sim você vai colocar na tua folha definitiva, que depois que está lá escrita, tem mais jeito, né? Não tem como mais a gente voltar. Analise a sequenciação, mesmo fazendo uma primeira revisão superficial, que foi aquela que eu pedi que vocês fizessem, é importante analisar criteriosamente se a sequência de frases e parágrafos está organizada de modo que o ponto de vista e os argumentos estejam evidentes e bem relacionados. Cuidado na organização do seu texto para não deixar entender outra coisa. Use conectivos que você conhece.
Apesar de ser necessário diversificar o uso de conectivos, não é aconselhável. Utilizar operadores que você desconhece ou não tem propriedade de uso. Isso porque muitas vezes acreditamos formalizar o texto, porém atrapalhamos o seu sentido. Se precisar aumentar seu repertório, pratique a leitura, pois ela ensinará os modos adequados de aplicar os operadores. Pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui? Sabe quando você não entende para que serve aquele conectivo, mas você quer impressionar a banca e você joga lá aquele conectivo? Então, muito cuidado, gente. Cuidado mesmo, que você pode fazer uma lambança aí no seu texto e ele ir por água abaixo, tá? Tem muitos candidatos, eu na minha prática de acompanhar candidatos de Enem já vi isso, que eles simplesmente decoram alguns termos e eles querem jogar ali. Eu falo jogar, mas eu estou brincando. Eles colocam ali no seu texto goela abaixo. Ele quer que o examinador compreenda a erudição dele, né? Que ele examine a erudição dele. O quão erudito eu sou e quantas palavras difíceis eu conheço. Essa não é a competência do examinador, isso não é o objetivo do examinador, pessoal. Ele não está ali para ser impressionado pela sua quantidade de palavras difíceis que você sabe ou buscar no seu texto quantas palavras difíceis você escreveu. Não é essa a competência do examinador, o objetivo dele quando ele lê seu texto, tá bom? Então, se você não conhece tanto, você conhece muitos conectivos, mas você não sabe como utilizar, vai naqueles que você já conhece e que você sabe para que servem, tá bom? Você não conhece tanto conectivos para terminar o seu texto, para finalizar o seu texto, vai no portanto. O portanto é clássico, o portanto é super indicado, é tranquilo, é confortável para você e vai funcionar para aquilo que você está querendo, tá bom? Eu costumo dizer para os meus alunos, meus alunos de Enem, aqueles que me acompanham também, eu costumo dizer já nessa caminhada, que se você não sabe escrever insosso, escreve sem sal que dá no mesmo, é o mesmo sentido. Então não fica inventando para a banca, não fica querendo impressionar a banca com palavras difíceis. Se você não sabe tantos conectivos assim, mas conhece alguns que funcionam, use esses que você já conhece, tá bom? Utilize conectivo entre as frases. Não se esqueça de aplicar os operadores outros conectivos para conectar as frases que compõem o mesmo parágrafo, priorizando a unidade de sentido dessa parte. Utilize conectivo entre os parágrafos também. Operadores conectivos que nesse caso vai buscar evidenciar qual é a relação entre os blocos de texto. Gente, entende aqui uma coisa, existem os conectivos que funcionam para dentro do mesmo parágrafo, tá bom? Aqueles que organizam a ideia dentro do mesmo parágrafo, e existem os conectivos que fazem a interligação entre os parágrafos do texto, ok? Então, entendendo mais uma vez, existem os conectivos que estão ali para organizar o mesmo parágrafo, e existem conectivos que dão sequência na ideia entre os parágrafos, tá? Então, são esses que você deve conhecer e saber utilizar bem, ok? Então, cuidado, não vai ficar inventando moda, como a gente fala. Tem muita gente que gosta de trocar ali o atualmente pelo odiernamente. Isso não vai mudar nada, pessoal. Só vai ocupar um pouco mais de linha, né, de espaço do seu texto ali, da sua folha, e vai ter o mesmo efeito. Então, cuidado. Quanto mais claro o texto, quanto mais limpo o texto, melhor. A gente está aí praticamente o quê? Um mês do nosso Enem. Então, não fica inventando modinha. Vai no clássico, vai naquele que funciona, que vai dar certo. Tá bom, pessoal? A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Espero ter ajudado você. Até mais.